E a avaliação, né, Larissa e Telcuri, que agora aparece aqui com a gente também, a avaliação é que a expulsão do embaixador israelense no Brasil é o pior cenário possível, que isso não deve ocorrer. A apuração é da Basília Rodrigues e, lógico, eu já quero ouvir vocês, Tel e Larissa. Larissa, esse embaixador que a gente está falando é o mesmo que você trouxe a apuração agora há pouco, né, de que ele não deve participar das manifestações pró-Bolsonaro no próximo domingo. E a galera avaliando, então, que a expulsão dele seria o pior cenário. Exatamente, o quanto isso complicaria, né, essas relações que já não estão fáceis entre Brasil e Israel. E aí um ponto até para tentar avançar nesse assunto, Elisa, quando se falou muito em expulsar o embaixador, o que a gente escuta ali no Palácio do Planalto é que isso aconteceria apenas numa escalada ainda maior da crise, como, por exemplo, a ida do embaixador no evento em apoio a Jair Bolsonaro. Então, quando chega essa nota oficial da Embaixada de Israel dizendo que o embaixador não vai comparecer ao evento de apoio a Bolsonaro, que não vai se intrometer, né, traduzindo, foi isso que a nota trouxe, nas questões de política interna aqui do Brasil, acaba amenizando um pouco a situação, dando a entender que Israel também não vai escalar tanto assim e que a gente não deve chegar nesse cenário de expulsão. Ali no entorno do presidente Lula, a gente conversou pela manhã, uma tentativa de uma ala se posicionar. Lula, por que não faz uma postagem nas redes sociais? Não precisa pedir desculpa, mas esclarece o que você quis dizer. Mas até agora a informação é de que Lula ainda não cedeu a esses apelos. Há uma expectativa, então, de diminuição da escalada da crise para não precisar chegar até esse ponto de expulsão. Isso não é descartado, obviamente, a depender dos próximos capítulos. Mas o que se trabalha agora ali no Palácio do Planalto é tentar amenizar um pouco as coisas para que a crise vá passando até 7 de março, a gente trouxe no início do programa, quando o ministro de Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, vai lá prestar esclarecimentos na Comissão de Relações Exteriores do Senado, a coisa já esteja bem menorzinha e ele não seja tão encurralado e possa falar, não, é tudo passado, tudo passou, já resolvemos esse problema. Otel, e quem está perto ali do presidente da República ou no entorno do partido, algumas pessoas também dizem assim, não, mas Lula sempre condenou a violência, de qualquer que seja os lados e tudo mais. Não quer dizer que ele não tem empatia com o que está acontecendo com o povo israelense e tal. É que o lance de ter comparado com o Holocausto, né? Isso deu uma azedada no cenário. Mas eles acreditam que toda a maneira como o Lula já se posicionou daqui para trás, sobre ter empatia, sobre, eu não sou de acordo com nenhum tipo de violência, que isso não foi possível, né? Não foi capaz de segurar essa crise. Exato. E o que o entorno do presidente diz nas conversas que a gente tem com esses assessores, com esses auxiliares mais próximos, principalmente os que atuam na área de assuntos internacionais, assessorando o presidente nesses assuntos, é que ele vem com essa defesa de um Estado palestino convivendo de maneira pacífica e harmônica com o Estado de Israel, como estava previsto décadas atrás e nunca de fato saiu do papel. O presidente Lula chegou a esse ponto, fez essa comparação que gerou, o termo holocausto gera esse gatilho e gera essa comoção, essa repercussão por conta do que aconteceu no regime nazista, com mais de 6 milhões de judeus mortos por Adolf Hitler. Mas, ao mesmo tempo, os auxiliares do presidente dizem que isso coloca o Brasil numa postura de crítico do que está acontecendo na região, apesar das críticas que o governo também faz aos atos terroristas do Hamas. E com relação ao diplomata israelense, ao embaixador israelense aqui no Brasil, a expulsão dele, de fato, colocaria em outro patamar essa crise entre Brasil e Israel. Uma crise que ontem foi colocada num patamar muito acima do que a gente estava acompanhando depois de 2 publicações do governo de Israel. O primeiro-ministro das Relações Exteriores fazendo aquela publicação que a gente contou aqui em português, emparedando o presidente Lula para que ele se retratasse, dizendo que com a fala dele era uma vergonha, que ele cuspia na cara dos judeus de Israel e dos judeus brasileiros. E, na sequência, uma publicação mais grave ainda, que vem da conta oficial de Israel nas redes sociais, uma conta ligada à diplomacia israelense, em que acusa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser um negacionista do Holocausto. O que eu e a Raquel Landim conversamos com os interlocutores do presidente, eles consideraram uma baixaria aquele post, disse que não haveria uma resposta
naquele momento, aquela publicação, para não aumentar a tensão e porque, obviamente, viria uma resposta oficial do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que foi muito duro na fala dele, no discurso dele ontem no Rio de Janeiro, depois da participação no G20. Mas que aquela fala, aquela publicação mudou totalmente o nível e para os auxiliares mais próximos do presidente, tanto assessores quanto assessores da área diplomática, aquilo foi uma baixaria porque acusava o presidente de um negacionismo da existência do Holocausto. O que eles falaram o presidente nunca negou a existência do Holocausto, ele apenas, obviamente na avaliação desses interlocutores, claro, fez essa comparação, principalmente para se colocar, e isso acabou colocando o Brasil numa liderança internacional para criticar a guerra no nível em que está, com as consequências que têm acontecido ao longo dos últimos tempos. Então, de fato, se depois de tudo que acontecesse, fosse formalizada essa expulsão do diplomata israelense, do embaixador de Israel aqui no Brasil, isso complicaria muito mais a situação entre os dois países, principalmente a relação comercial e, obviamente, essa relação diplomática, que apesar desses últimos entraves, segue valendo. São países parceiros há muitos anos e uma expulsão mudaria totalmente as relações, o patamar e não se saberia quais seriam as próximas consequências caso isso acontecesse. A minha percepção é de que isso deve dar uma arrefecida depois da fala do ministro das Relações Exteriores ontem, uma fala em que ele condena a forma com que a chancelaria de Israel lidou com toda essa crise, principalmente com relação à hierarquia. O ministro das Relações Exteriores provocando, peitando um presidente da República, o que na diplomacia não pega nada bem. Pois ainda tem isso. Gente, quantos olhares tem em relação ao mesmo assunto, né? Lula agora persona non grata. Apuração dizendo que ele não vai pedir desculpa. Agora a apuração também de que não deve haver o desligamento ou demissão, não é essa palavra que a gente usa, né? Mas que a expulsão, melhor dizendo, do embaixador seria o pior cenário possível. A Larissa apurando que o embaixador não deve vir à manifestação que vai ocorrer aqui na Paulista, pró-Bolsonaro, tudo mais. Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, dizendo, tá feio o negócio, tem que se desculpar. Ao mesmo tempo, toda a caminhada de assinatura de impeachment. Olha o que uma declaração é capaz de causar.